aqui eu trouxe... Porque daí, deixa eu dizer o que eu fiz. Eu ando lendo, além da newsletter do Deschamps e sites que eu sempre visito e canais do YouTube, eu também comecei a ler a newsletter do Gil Linux, que tem uma frequência menor, então é bem mais fácil de ler, que geralmente fala sobre coisas de Linux, coisas bem técnicas e tal. E eu também tô lendo a newsletter do site Baixa Cultura, que é um site que eu já citei algumas vezes aqui para vocês e tal. E daí eu peguei todo o conteúdo durante os 20 dias, mais ou menos, que eu fiquei um pouco longe das notícias, passei por tudo, e então sobrou muitas notícias, assim, que elas eram correlacionadas ou que elas eram parecidas, eu trouxe elas junto. E eu trouxe uma seção aqui que eu vou chamar de meio ambiente e TI, que eu acho que é uma discussão bem importante. Eu já falei algumas vezes antes sobre exatamente isso, mas é que eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que chamar a atenção, e eu espero que vocês não achem chato, porque isso aqui já virou, assim, isso aqui já é o algoritmo do canal, isso aqui já é, assim, tipo, o feijão com arroz do canal. Eu vou trazer uma notícia do jeito que ela tá escrita na mídia mais isenta, que eu vou chamar de mídia isenta a newsletter do Felipe Deschamps aqui, que eu trouxe três chamadas dele, tá? Mas ele tá tirando, por exemplo, do Tom's Hardware, ele tá tirando desses outros sites. Eu vou pegar isso e geralmente isso vai dizer assim, ó, tem algum problema aqui, tem alguma coisa ruim que tá acontecendo, e daí eles não vão fazer muita análise, não vão fazer muito diagnóstico. Ou eles vão fazer uma análise de diagnóstico que eu vou discordar um pouco do que é. E daí eu vou dizer assim, ó, isso aqui tá errado. Por quê? Porque na realidade a culpa é do capitalismo. É isso que eu vou fazer aqui. Então eu já dei o anti-clickbait pra vocês. Se você, que nem algumas pessoas que botaram um comentário lá, disseram, não sabia que isso aqui era um canal de militância, achei que era um canal de tecnologia. Se vocês não sabiam que isso aqui era um canal de militância, bem-vindos, vocês estão num canal de militância. Mas já avisei, esse é o clickbait do que eu vou fazer. Mas vamos ler isso aqui. E eu acho que tem um comentário interessante sobre o porquê a gente tem que ser anticapitalista se a gente gosta de tecnologia. Se a gente trabalha com tecnologia, se a gente quer ver a tecnologia evoluir para algo melhor, nós precisamos superar o sistema do capitalismo, beleza? Estudo aborda inchaço de páginas e aplicativos web não otimizados, sobrecarregando dispositivos de entrada. A análise destacou páginas como a do Wix, que fazem um download de 21 MB de dados, levando até 33 segundos para carregar em alguns dispositivos. As plataformas de redes sociais também possuem um desempenho ruim, chegando a ser inutilizáveis em alguns casos. A pesquisa evidencia uma tendência no design de páginas da web que assume incorretamente uma disponibilidade constante de largura de banda e um processamento alto, prejudicando a usabilidade em dispositivos menos potentes. As informações são do site Tom's Hardware. Tá, eu já vi aqui que o menino botou abaixo o capitalismo, compra na minha loja. Eu acho que tem um entendimento que falta pra ti. Se tu quiser, eu literalmente posso te explicar. A gente pode fazer um momento didático aqui. Mas, tipo, a ideia toda é assim. A gente precisa trabalhar no capitalismo. A gente precisa trabalhar, na realidade, em qualquer sistema de produção. Porque a gente precisa nos manter vivos. Isso é meio que a única coisa que a humanidade tem como certeza. Nós precisamos não morrer, tá? E a gente precisa, então, pegar a natureza, transformar ela em coisas que vão nos permitir viver. No capitalismo, a maneira como a gente organiza esse trabalho é de um jeito. Antes, o capitalismo era de outro jeito. O capitalismo, inclusive, foi um jeito muito mais otimizado e eficiente do que as coisas que vieram antes, tá? Então, assim, ó, é interessante a maneira como a gente socialmente organiza o trabalho, como eu tô usando esse monitor aqui na minha frente, esse laptop aqui, aqui do lado, como a internet está chegando na minha casa, e tudo isso foi produzido por outras pessoas, foi produzido com bens de consumo que são tirados, minerais que são tirados de um lugar, sabe, plástico que é tirado de outro lugar, e eu não entendo direito de onde essas coisas vêm, só que eu consigo desfrutar do fruto do trabalho de todas essas pessoas juntas. Isso é maneiro. É um modo de produção em que o trabalho, inclusive, ele não é individual, ele é social. Só que o capitalismo tem contradições, tá? O capitalismo tem problemas, o capitalismo tem crises, o capitalismo leva a guerras, o capitalismo leva a ineficiências. E a crítica que eu vou estar fazendo aqui do capitalismo sempre é para mostrar esse tipo de coisa, que inclusive são essas notícias que eu vou trazer aqui agora sobre isso, para que a gente entenda que superando isso, nós podemos chegar em um meio de organização que é mais eficiente. E daí a gente vai conseguir, inclusive, fazer socialmente o trabalho, porque a gente precisa fazer, viver em sociedade, e a gente não vai precisar incorrer, como, por exemplo, no problema da exploração, que é a maneira como
o capitalista hoje gera lucro em cima do trabalhador, né? O que a gente diz, a burguesia e o trabalhador, a burguesia e o proletariado, tá? O teu chefe e tu. A gente quer superar isso daí porque isso gera uma desigualdade social, isso gera uma coisa que faz a gente trabalhar mais e a maioria do que a gente trabalha é ficar com o nosso chefe. Temos todos esses problemas, tá? Então eu espero, Zéfon, que eu sendo bem educado aqui e eu tentando te passar de uma maneira didática, tu entenda que, tipo, se eu trabalho, que é o que eu tô fazendo aqui agora, se eu ganho dinheiro do YouTube, que é o que eu tô fazendo aqui agora, se uma pessoa cria os produtos na sua loja e vende na sua loja, e inclusive paga taxa para os meios de receber cartão lá, para o meio de hospedar o site, se todas essas coisas acontecem, elas acontecem dentro do capitalismo, sim. Mas isso não impede a pessoa de ser anticapitalista. Faz sentido? Faz sentido, pessoal, se vocês gostaram? Eu acho que assim, ó, não dá pra ser mais didático, tu pode até discordar, mas eu tô fazendo isso aqui porque eu acredito nisso e eu acho, nós vamos entrar nas notícias aqui, eu acho que problemas ambientais, problemas de ineficiências do mercado que a gente tem aqui agora, a gente não consegue resolver nesse sistema capitalista. Ou pelo menos a gente vai ter que unir a classe trabalhadora, denunciar esses problemas, ter um movimento muito forte para que a gente conseguisse, na nossa versão de capitalismo, que a gente está dando muita porrada nos capitalistas, nas empresas e deixando a classe trabalhadora mais forte, avançar um pouco aí. Mas como eu sou comunista, eu acho que isso não é suficiente. Acho que a gente tem que superar esse modo de produção, beleza? Tá. Obrigado, povo. Então, olha só. Voltando aqui. O que essa chamadinha aqui está dizendo? É uma coisa que a gente sabe. E eu gostei de trazer isso porque, assim, ó, existe, digamos, um pensamento que eu tinha sobre esse tipo de coisa que eu acho que é errado. Que quando eu me radicalizei politicamente um pouco, eu mudei de ideia sobre essa questão. Porque o que eu acho? O que eu pensava disso? Olha, seria muito melhor se os desenvolvedores fizessem o software otimizado. Se quando eu crio o software lá, eu não usasse um jQuery enorme só porque eu preciso fazer um seletor. E daí, não, eu posso usar document.class e daí indexar pelo zero e tal, ao invés de usar o jQuery e fazer só ponto, o nome da classe e usar um negócio. Seria muito melhor se eu fizesse assim. Seria muito melhor se eu não usasse linguagens que são super ineficientes. Seria muito melhor se a arquitetura de todo esse projeto aqui tivesse essas partes otimizadas, se a gente atualizasse para as versões mais novas dos projetos. Só que daí, depois de... Tô quase 15 anos trabalhando no mercado de TI, tu começa a notar que as coisas nunca funcionam assim. Que na tua empresa... Geralmente, tu vai estar mantendo um software legado, que vai estar usando coisas lentas e que são problemáticas. Ou tu vai trocar por um framework super novo, que abstrai tudo, que, tipo, por exemplo, esse Wix aí, que é uma coisa de criar páginas, e que, tipo, ele é bem pesado e tal, mas daí ele te dá as vantagens e as coisas de desenvolvimento mais rápido que tu precisa. Tu vai perceber que a segurança é uma coisa que nem eu sempre digo, fica lá na 10ª prioridade. A gente não consegue, tipo... trabalhar na segurança dos projetos mesmo, a gente só trabalha quando, não, pô, deu ruim aqui e a gente precisa corrigir. Tu começa a notar essas coisas que eles estão dizendo, tu começa a notar, pô, por que a internet está toda pesada, por que todos os projetos estão assim? Só que daí, tipo, quando tu trabalha, tu sabe, quando tu trabalha na área. Eu não tenho tempo para corrigir todos os bugs, para voltar e otimizar um código, para refatorar uma coisa. Se eu refatorar e otimizar, pode ser que eu introduza mais bugs. E se o meu chefe não me pediu para fazer isso, ao mesmo tempo que ele está me pedindo, tem essas features aqui, o cliente pediu isso, tem que fazer mais isso aqui, tem esses tipos de novos de tecnologia, tu tem que botar, tu tem que usar essa coisa que está no hype. Se o teu chefe está pedindo isso aqui e o mercado, digamos, está exigindo esse tipo de coisa, e essas coisas que fariam os sites ficarem mais otimizados, ficarem mais bonitos, usar padrões abertos, ficarem todas essas coisas lindas, cheirosas, não dão dinheiro para a empresa, ou a princípio, sei lá, dariam, mas dariam lá na frente, essas coisas só não vão acontecer. E é por isso que essa análise que eu comecei a ter, depois de trabalhar, mas depois de ler, estudar e ter uma análise mais materialista disso, me levou a entender, no capitalismo, a tecnologia vai ser isso. Em alguns momentos, tu vai ter uma empresa puxando o desenvolvimento e conseguindo fazer uma coisa muito foda. Tu vai ter um hype bizarro do mercado que vai levar uma coisa. Tu vai ter o Estado investindo pesadamente em tecnologias como, por exemplo, foi a internet, como foi... Enfim, vejam o vídeo sobre a ideologia californiana que eu botei no mercado. Modéstia à parte, está muito bom. Tem tanto vídeo quanto a leitura do livro. Está muito bom. A gente tem umas discussões bastante sobre isso, sobre a questão do investimento estatal, do livre mercado. Mas então...
Só que daí, por que a opinião que eu tinha antes era o que, assim, a gente só precisa de desenvolvedores melhores. A gente só precisa de empresas melhores. A gente só precisa de tecnologias melhores. E se a gente tiver isso, o pessoal vai fazer. Que daí tu chega em loucuras como, sei lá, tem um pessoal que diz assim, eu vou escrever em assembly aqui, sabe, em linguagem de máquina. Isso aqui para ser tudo otimizado. Ou eu vou fazer isso aqui e daí os projetos demoram, os projetos nunca saem, ou os projetos têm falhas de segurança e tal. Então eu acho que, assim, eu gosto de... Por isso que eu disse, isso aqui é um vídeo típico do canal Teclas. Isso aqui é tipo assim, vocês já perceberam que esse padrão aqui é muito pernicioso no capitalismo? E daí isso é a notícia, né? A notícia é tipo assim, esse estudo disse que esse padrão aqui parece ser muito difícil de lidar com ele no mundo. O Deschamps diz aqui, né? O Tom Harder diz. E eu digo, não, meu brother, o problema é o capitalismo. Gostaram? Exato. E daí o Phylon Fox falou uma coisa muito boa. Quem trabalha bastante tempo, por mais que tu goste da tua empresa, por mais que tu ache maneiro, e assim, eu gosto da minha empresa, e minha empresa é uma empresa pequena, tá? Como ela é meio pequena, a gente trabalha, tipo, eu trabalho junto com as pessoas que são os meus chefes, tipo, eu conheço todo mundo da empresa, a gente tem uma relação um pouco diferenciada, tá? Mas daí, o que a gente nota também? A gente nota que a gente tá inserido, a gente eu digo eu, né? Eu noto que a minha empresa tá inserida numa dinâmica do capitalismo, onde a gente tá usando serviços de Google, de Microsoft, de todas essas empresas gigantes. A gente tá à mercê dos algoritmos delas. A gente tá inserido num ecossistema onde essas big techs também ficam raspando o nosso lucro e ficam fazendo o que querem com a gente. A gente sabe que a gente está à mercê de uma empresa gigante, talvez pegar e mudar uma tecnologia que a gente depende e que ela é dona, e a nossa empresa talvez quebrar amanhã, sabe? Talvez ter que mudar completamente o nosso esquema de negócio. Então tem isso também. Às vezes eu fico falando assim, olha só, é você contra o seu chefe. Às vezes o seu chefe é pequeno burguês, ou às vezes o seu chefe é só um trabalhador que nem tu. Não é exatamente esse o problema da dinâmica, porque na computação a gente tem uma dificuldade muito grande, eu acho, na área da TI, de entender como esses padrões de mercados, eles fodem a gente e dizer exatamente isso, mas a gente sabe que as coisas estão meio merda. E essa é uma notícia que indica assim, tem um cheirinho ruim vindo da área de TI. E daí eu digo que a culpa é do capitalismo, beleza? Salve todo mundo que chegou agora. Daí a próxima aqui tem a ver com essa. Por isso que eu disse, eu coletei várias notícias pra gente dizer, a culpa é do capitalismo. Então, olha só, lixo eletrônico está se acumulando globalmente com taxas de reciclagem em declínio. Até o final da década serão 82 milhões de toneladas acumuladas, com menos de 20% sendo recicladas, devido ao aumento do consumo, ciclos de vida mais curtos e opções limitadas de reparo. Os metais, incluindo cobre, ouro e ferro, representaram metade do lixo produzido, avaliado em 91 bilhões de dólares. Cerca de 50% é produzido na Ásia, enquanto a Europa apresenta as maiores taxas de reciclagem, superando 40%. Tá, as informações são do site Tech Explorer. E aí, como é que você tapa aqui? Eu já falei de ti, Pequi, que tu é o ADM do Teclas no LinkedIn, então todos louvem o Pequi, o grande Pequi, todos ficam Teclas no LinkedIn. Será que vai dar certo essa empreitada? O Zoe falou, sou programador, estou cansado de ficar gerando riqueza para um bando de gente que nem sei quem é, eu queria trabalhar com coisas que contribuíssem para a nossa comunidade. Exato, Zoe, e daí eu vou chamar a atenção também para outro vídeo que eu acho que ficou muito legal do canal, que é o vídeo Como Podemos Construir uma Web Melhor. E esse vídeo também tem uma discussão muito parecida com essa, que eu falo que assim, olha, eu quero construir uma web melhor. Eu quero a web livre dos sonhos, a web da criatividade, a web das coisas fodas todo dia, a web que é reaproveitável, tipo, eu quero tudo isso. Só que daí eu acho que a gente tem que entender que o problema da gente não ter essa web hoje, ele é político, ele não é técnico. Se fosse só o camarada Zoio aqui parar e assim, ok, hoje resolvi fazer a tecnologia um lugar melhor. E ele só codasse e tal, e coda, e manda ver, e commit, e GitHub, e Vral e tal, e daí isso transformasse o mundo num lugar melhor, talvez ele transforme assim, sabe, tipo 0,001%. Mas daí, amanhã, ele vai tipo, putz, preciso pagar aluguel, putz, preciso comprar comida. Tá dando grana transformar o mundo num lugar melhor? Não tá dando muita grana. E tendencialmente as pessoas não vão fazer isso. Porque essa é a grande zoeira, sabe? Esse é o grande ziriguidum desse pensamento liberal de tipo, só sejam melhores. Só criem tecnologias melhores. Não é as tecnologias melhores que transformam o mundo num lugar melhor, eu sei que é muito genérico isso que eu tô botando, que estão movendo o mundo. O que tá movendo o mundo é ganhar dinheiro. E como é que a gente ganha dinheiro no capitalismo? Transformando tudo em mercadoria,
e se aproveitando do trabalho de quem trabalha mesmo, sendo dono dos meios de produção. E quando eu digo a gente, eu não tô falando da gente, eu tô falando do burguês, tá? Basicamente isso. Vamos voltar aqui para essa notícia, tá? Essa notícia aqui eu acho interessante porque ela mostra meio que o outro lado da outra, né? A gente, tipo assim, ao mesmo tempo que os sites eles ficam pesados, que nem eu disse, porque é mais fácil desenvolver, porque é difícil mudar as arquiteturas legadas e não tem um lucro, assim, na hora de tu, sabe, criar coisas mais novas e tal. Tem meio que, ao mesmo tempo, tu ter sites mais pesados e quem, tipo, conhece pessoas, e todo mundo conhece pessoas que não são programadores ou da área, já deve ter percebido que eles pensam assim, olha só, nossa, tá muito pesado o meu computador. Eles falam que o computador está pesado. Eu não consigo abrir o banco, eu não consigo abrir o YouTube, eu não consigo abrir o site e tal. Preciso comprar um computador melhor. Preciso comprar um computador mais novo. Ou tipo, o meu celular está muito pesado. Preciso do computador melhor. E daí, se tu tem a boa vontade, se tu é o TI da família, né? Tu diz assim, não, olha só, eu vou instalar uns plugin aqui no teu navegador, eu vou botar uma versão melhor, eu vou limpar a tua cache, eu vou desinstalar esses 1000 aplicativos bizarros que tu colocou, eu vou tirar todos os vírus, e daí teu computador vai ficar que nem novo. E daí dá 2 semanas e a pessoa, meu computador tá pesado de novo, por favor me compre um computador novo, tá ligado? Ou formate. O formate é bom também. Formata aí o Windows para ele ficar rápido de novo. Só que ao mesmo tempo, essa tendência, que nem eu tô dizendo, ela alimenta o outro mercado, que faz o PIB subir, que gera indústria, que faz a economia rodar, que é tipo, porra, vamos criar mais computador. E daí, o que isso aí tá dizendo é que, assim, tipo, esse sonho de que a gente vai reciclar tudo e tal, não acontece, porque tem o fenômeno de quem paga o preço, né? Tipo, a Apple vende software, bota as cadeias produtivas deles todas lá na Ásia, sabe, em países que têm a mão de obra barata, tira os minerais de lugares na África, compra eles baratinho, porque esses países eles são fodidos, exportador de commodities e tal. Aí, tipo, a Apple ganha grana e tal, sobe o valor das ações, a Microsoft sobe o valor das ações, sabe, a Tesla, tudo isso. Esses países continuam sendo países fodidos e ficam sem recursos naturais. O lixo eletrônico, eles falaram que cai lá na Ásia e tal. Eles exportam esse lixo eletrônico para outro lugar, ou sei lá, botam dentro de um barco e jogam no meio do mar, sei lá como eles se livram disso. Mas você nota que a globalização da economia permite isso também. Permite que o teu país seja um país pica, foda e tal, explorando também os outros países. E de novo, isso é eficiente. Eu acho que essa é a sementinha que a gente tem que plantar aqui. Essa é a sementinha do canal Teclas que a gente quer plantar. Como isso vai ser mais eficiente? Como isso vai ser mais eficiente? Tipo, e além de ser ineficiente, porque a gente está destruindo o meio ambiente, é ineficiente literalmente porque os sites são pesados. E daí a gente nem chegou aqui numa outra discussão que é tipo assim, será que esse mercado tá gerando coisas que a gente quer? Tipo, se tu pensar em joguinho, será que os joguinhos são cada vez melhores, exatamente o que a gente quer? Né? Eu já falei de microtransações e outras coisas. Será que a tecnologia está fazendo coisas cada vez melhores, cada vez mais que a gente quer? É debatível. Mas daí vocês vão pegar nos comentários dos vídeos que eu estou sempre fazendo sobre IA e automação, e tu vai ver que as pessoas estão se sentindo um pouco desesperadas nesse sentido, e que parece que a evolução tecnológica, ela só está, né, que nem eu acho, evoluindo para automatizar o nosso trabalho, mas não para resolver os problemas práticos que a gente tem, e daí vocês começam a entender como assim, tipo, por que a gente está fazendo a porra desse jeito? E isso é o canal Teclas, isso é a experiência Teclas, entenderam? Já dá para juntar uma galera aqui e desenvolver... dá uma olhada no Discord da Soberana, a gente tem um grupo de pessoas que estão fazendo isso, mas entendam que eu também acho que esses projetos eles são pontuais, entendeu? Eu acho que tem juntar a galera para, por exemplo, criar um grupo de pressão política, se juntar a um movimento social, se juntar num partido, lerem teoria, se organizar, também é muito importante. Na realidade, eu acho que é mais importante. Isso é meio que o problema que eu tenho fazendo conteúdo de tecnologia aqui. Eu sinceramente acho que a tecnologia não vai nos salvar. A tecnologia não vai nos salvar. É a política que vai nos salvar. Pra que fazer uma otimização de N ao cubo aqui faz o trabalho... Não, não sei se eu super entendi, Bitester, mas isso é uma das coisas que eu também, já muitas vezes na minha carreira, tive problemas do tipo assim, o cidadão tá mostrando um algoritmo que é super não otimizado,
E daí dizendo assim, vamos ter que botar 4 vezes mais servidor, sabe? E daí eu só disse, tá, mas daí os dados vão crescer um pouco e não vai dar, a gente precisa otimizar o algoritmo. Daí as pessoas, mas otimizar o algoritmo é meio foda, né? Então esse é um dos grandes problemas. Pastor Júnior pode citar código limpo dele, mas fazer um commit que vai ferrar com o sistema em produção no final de uma sexta-feira. Entendi. Pastor Júnior! Python invenção do capitalismo para vender mais ciclos de CPU. Mas então, B-Tester, eu acho que não, tá? Se tu entender a minha análise, não é bem isso. Porque o Python resolve altos problemas. Mas ao mesmo tempo, tipo, eu sinto que existe um moralismo, às vezes, que é exatamente isso, que é tipo assim, você é um programador fraco, que usa linguagens alto nível, e você financia essa porra. Você financia essa lentidão que nós temos. Você é o culpado, porque os softwares são cada vez mais lentos. Quando eu digo assim, não, pessoal, é muito mais fácil. O culpado é o capitalismo. É comunismo. Muitas vezes o time to market é mais importante do que fazer uma aplicação eficiente, com certeza. Isso, e a falta de otimização tem afetado tudo. Coloca servidor e mais RAM, exatamente. Mas daí eu tenho mais uma, porque assim, essa notícia, que nem eu disse, eu tive a oportunidade de ver várias semanas de notícias e ir pensando algumas que eram parecidas. Essa aqui saiu hoje, eu acho, na newsletter do Felipe Deschamps. Movimento Software Verde, eu gosto que ele já botou entre aspas ali, está crescendo para combater o impacto ambiental do desenvolvimento e uso de software. Em 2040, isso é uma previsão, né? O setor de tecnologia da informação e comunicação pode ser responsável pela emissão de 14% de gases de efeito estufa, quase tanto carbono quanto o emitido pelos transportes aéreo, terrestre e marítimo combinados. A engenharia de software verde está sendo adotada por grandes empresas como Google, Intel e Microsoft, implementando práticas para a construção de aplicações que usem melhor o hardware e computação disponíveis, um caminho de volta para as raízes da eficiência da disciplina. Então, assim, a princípio parece ser maneiro isso, né? Mas daí é por isso, de novo, que vocês estão assistindo o canal Teclas e eu pego e digo assim, haha, Deschamps, você está sendo liberal, menino. Você está caindo no hype. Porque, assim, maneiro. Tipo, legal, o Google, a Microsoft estão se preocupando com isso. Mas é que isso aqui, pra mim, é uma coisa que eu citei algumas lives atrás, que é aquele negócio assim, tu tem uma cidade que tem uma via que passa vários carros e está sempre congestionada. Aí tu pensa, putz, está sempre congestionado, já sei, eu vou botar mais pistas aqui, porque daí vai descongestionar um pouco. E daí o que acontece toda vez que faz um estudo, quando o pessoal faz isso, é que tipo assim, não, apareceu mais pessoas pra entrar na via e congestionou de novo. Então isso aqui me parece grande parte do problema, que é tipo assim, primeiro a gente tem que acreditar que essas empresas são boazinhas e elas estão preocupadas com o meio ambiente. E daí como eu sou comunista e eu tô sempre dizendo que é pau no cu das empresas, vocês sabem que eu vou dizer que não. Mas mesmo que elas estivessem boazinhas e se preocupando com o meio ambiente, a gente está tendo isso ao mesmo tempo que a gente tem as tecnologias de blockchain e cripto, que são baseadas em gastar muita computação. A gente está tendo ao mesmo tempo que a gente tem IoT, né, computação, internet das coisas, em que o objetivo é criar cada vez mais dispositivos e conectar cada vez mais coisas na internet. A gente está no momento em que a gente produz cada vez mais conteúdo. Eu estou botando meu chapéuzinho aqui dentro dessa pilha aqui eu estou botando minha contribuição, né, dentro dessa pilha aqui estou criando conteúdo, estou transmitindo byte pra caralho, vou upar isso tudo como vídeo no YouTube. A gente está num ritmo acelerado de crescimento da produção desses insumos digitais, desses programas, dessas informações. Como diria, né, Hideo Kojima em Metal Gear Solid 2, grande clássico da literatura, a gente não para nunca de produzir essas informações. E daí o Google tá dizendo, não, mas sem problema, a gente vai usar boas práticas, a gente vai otimizar os softwares e isso aqui vai gerar um negócio. Será que esse é realmente o problema? Porque assim, longe de mim querer ser a pessoa que vai dizer assim, esse vídeo aqui que você fez é inútil, sabe? A pessoa imitando uma foca na banheira de Nutella é inútil, isso não deveria existir. Não é exatamente isso que eu tô dizendo. E o vídeo do canal Teclas, que discute temas intelectuais e tal, esse deveria existir. Não é exatamente isso que eu tô dizendo. Mas o nosso sistema tá organizado de uma maneira que não pensa nisso. Ele tá organizado de uma maneira que pensa no quê? O que vai gerar mais númerozinho pro sistema? O que vai fazer o PIB subir mais? O que vai fazer os lucros da empresa subir mais? É assim que o nosso sistema tá organizado. Então as nossas prioridades, elas estão erradas. A gente tem uma ineficiência aí, que é tipo assim, quando a gente acabar com o mundo
e não tiver mais água potável em algum país para a pessoa beber e tiver bomba nuclear caindo, sabe? Quando a gente estiver no Fallout, será que realmente vai importar a nossa liberdade de fazer o nosso software do jeito que a gente queria? Isso não vai importar. Então, tipo, é uma questão de prioridade que eu tô tentando trazer para vocês. Esse sistema é uma maneira ineficiente de gerar as coisas. E é isso, né, enfim, que Hideo Kojima fala em Metal Gear Solid 2. É muito maneiro. Eu acho que um dia eu vou ter que trazer um review no Teclas do final do jogo. Spoilers, né, Metal Gear Solid 2, mas tem essa discussão lá. Mas eu acho que, entendem, olha só, eu trouxe 3 notícias aqui pra vocês. Os sites estão cada vez mais ineficientes, ou os programas no geral. Então, a tendência é que eles fiquem ineficientes. A gente gera cada vez mais lixo eletrônico. E o Google disse, não tem problema, nós vamos fazer um movimento do software verde, só que eu estou dizendo para você, se o sistema precisar continuar sempre crescendo, se a gente precisar sempre gerar mais mercadorias, mais bens de consumo, mais dados, mais tudo, que é essa tendência dentro do capitalismo, não tem como reverter essas 2 outras tendências. É isso que eu estou tentando dizer, tá? Faz sentido, pessoal? Vamos ler o chat aqui. O Pequi falou, esse negócio do time to market é algo criado. Isso é algo criado pelo capitalismo para fazer coisas sem segurança e tal, mas é que... tipo, eu acho que tu concorda, Pequi, né? Que é tipo, exatamente, sem saber se as pessoas sequer querem, que eu li agora o resto tudo. Tu concorda que isso é parte da dinâmica, né? Que é tipo assim, é só tu ver como as empresas de IA estão fazendo hoje. Elas têm que criar qualquer porra que seja mais impressionante que a do outro, pra ver se uma empresa gigante, tipo, legal, tu fez esse negócio, deixa eu te comprar, sabe? E isso é o mercado de computação, assim. Inclusive, eu não trouxe aqui a notícia, mas tipo... É óbvio que existe uma bolha bizarra no mercado de IA em algumas outras áreas da TI que talvez estoure daqui a pouco, porque é totalmente insustentável isso. E daí vai ser uma choradeira, vai quebrar várias empresas, vai ter mais gente desempregada ainda, porque isso é o capitalismo, de novo, né? Crítica anticapitalista. E eu só queria falar pro menino aqui que disse, seu hipócrita, você vende coisas no capitalismo. Tenta entender que, às vezes, na maior parte do tempo, eu tô fazendo a crítica ao capitalismo aqui. E eu sei que eu não consigo dar, tipo, sugestões exatamente do que a gente tinha que fazer. Tipo assim, olha só, a internet é lenta, né? Os programas são bloated, tem esse problema. E daí eu digo, o problema é o capitalismo. E daí eu não digo assim, vamos fazer uma cooperativa, vamos fazer isso, vamos criar esse software assim, porque não sei, eu não tenho expertise pra isso, eu não tenho. O que eu tô dizendo é assim, tipo, existe uma crítica ao capitalismo aí e ele não nos deixa superar isso. Eu não tenho todas essas respostas. Mas a gente não pode fazer que nem você está fazendo, que é fechar a discussão, porque isso é só, disse assim, você não pode criticar alguma coisa se você usa essa coisa. Então, tipo, sei lá, eu vou num restaurante, eles me servem a comida e daí eu como assim, putz, não gostei dessa comida. Mas você não pode falar isso porque você veio até aqui, você pediu comida, é idiota, sabe? Esse argumento é idiota. Eu espero que você entenda que é idiota e aqui eu geralmente estou fazendo a crítica ao capitalismo e às vezes nós vamos falar sobre, tipo, propostas que a gente teria. Mas eu acho que é mais importante a gente juntar um movimento hoje que vê essas contradições e vai se juntar para tentar ganhar poder político e para a gente tentar superar esse modo de produção. Talvez esteja muito longe, mas é basicamente isso. Faz sentido? Salve, Vitor Cunha. E aí, Herbert, que bom. Se inscrevam no canal, deem like no vídeo. Vamos para as próximas pautas, que tem muita coisa.